muito parecido com um balneário, assim, em relação à questão de litoral, né? E você ser um centro... menor, obviamente, o balneário é bem menor. Ah, vocês estão chegando? Ah, que ótimo, acabei de chegar, vou encontrar vocês aí na porta então. Olá meninas, que delícia ter vocês aqui. Venham. Olá Mariana. Tudo jóia? Olá. Que bom que podemos receber aqui em Miami. Imagina, sempre. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Muito prazer em tê-las. Como é que foram? Como estão de Miami? Estão curtindo? Férias é sempre bom em Miami. Vocês sabem que essa semana que vem é a Semana de Arte? É a Art Basel. Super movimentada. Vocês vão estar? Infelizmente não. Tá. E é por isso, assim, que eu te agradeço até por nos receber, assim, em cima da hora. Imagina, eu já falei, um prazer enorme. Porque devido aos nossos stories, um cliente meu do Brasil viu que eu estava aqui e me perguntou: Liliane, quero conhecer, preciso de um investimento seguro em Miami. O que você tem de melhor? É isso que eu costumo dizer para os corretores. Se a gente não mostra que a gente está no lugar, que a gente conhece os lugares, os clientes não tem como saber. A gente precisa toda hora fazer que o cliente entenda, que ele lembre dessa coisa, porque eu costumo brincar, se ele chegar aqui em Miami e não tiver falado com você e entrar por essa porta e resolver comprar um apartamento, pode ser que a comissão não fique para você, né? Sim. É sempre melhor ele saber o que vocês estão fazendo. A verdade é assim, esse projeto chama Domus Flats. Um dos incorporadores é brasileiro, ele era parte da rede Accor, então é uma pessoa que entende tudo sobre hotéis. E ele costuma dizer que o Domus vai ser o Uber dos Airbnbs, que o trabalho dele vai começar exatamente na entrega das chaves. Normalmente o incorporador, o trabalho dele acaba na entrega das chaves. E ele fala que o trabalho dele vai começar na entrega das chaves. Então, o Domus Brickell City Center fica ao lado do Shopping Brickell City Center, que eu imagino que vocês já devem ter dado uma passeada por lá. Falando um pouco sobre Miami, Miami é uma cidade hoje que muito provavelmente tem as maiores qualidades para investimento estrangeiro, por algumas razões. A primeira é que a língua da cidade é a língua que você escolher falar, porque todas as línguas são faladas aqui. Por exemplo, eu sou corretora aqui nos Estados Unidos, falo português, tem advogados incríveis que também falam português, tem o pessoal de banco que faz crédito que também fala português. Se você comparar os impostos aqui no estado da Flórida com os outros estados, a gente tem um imposto mais acessível. E além disso, Miami tem uma qualidade de vida maravilhosa. Foi considerada a segunda cidade mais feliz para se viver. É muito parecido com um balneário, assim, em relação à questão de litoral, né? E você ser um centro... menor, obviamente, o balneário é bem menor. Mas tem essa coisa de você ser um centro financeiro e ao mesmo tempo tem a qualidade de vida, porque normalmente as cidades não conseguem... Eu brinco que Miami é que nem os signos, tem para todo mundo. Porque você sai aqui na frente, estão os maiores bancos, mas aqui do lado tá todo mundo de chinelo indo tomar um suco vegano natural. Diversidade, né? É muito legal. E, por incrível que pareça, os projetos de Airbnb são pouquíssimos aqui na cidade. Esse projeto, ele é autorizado pela cidade de Miami, então não é uma coisa que mais pra frente a associação pode trocar. Isso dá uma tranquilidade muito grande para os clientes. Ah, Mariana, mas como é que se faz isso? A compra desses projetos de lançamento, e agora a gente falando do Domus Brickell City Center, ele está no Amigos e Família. Ou seja, o projeto ainda não subiu de preço, ele está no preço de pré-lançamento. Então, no momento do pré-lançamento, o cliente teria que dar 10%, e quando chegam esses contratos, ou seja, que aí a informação já chegou ao público, ele dá mais 10%. Nós devemos receber esse contrato talvez no próximo mês ou no mês que vem. E essa semana, por conta do Thanksgiving e do Black Friday, né, o famoso Black Friday, ao invés dos clientes darem 40% até as chaves, eles só têm que dar 30% até as chaves.
e aí ele financia. Direto com a construtora? Na verdade, não é Banco. direto com a construtora, é com um banco, mas o financiamento nos Estados Unidos para estrangeiro é muito simples. E a taxa é bem conveniente. E a taxa, as taxas de juros nos Estados Unidos têm caído, e mesmo quando não haviam caído, ainda assim eram bem mais acessíveis do que o Brasil. Então eu costumo dizer que é como se você entregasse um bolo, cortasse partes desse bolo para que o seu cliente entenda o processo, os tempos. Porque às vezes ele fala, talvez esse valor seja muito para mim, mas não é. Porque ele vai ter que dar esses 30% num período de construção, que é de hoje até talvez o final de 27. Então é bastante espaçado, onde ele consegue se proteger com relação à subida ou não do dólar. É claro, eu costumo dizer, né, que dólar caro é o dólar que você não tem. Então quanto antes ele puder fazer e quanto antes ele puder transformar o real dele em dólar, seria o mais recomendado. Mas é claro que cada um dos clientes tem uma perspectiva e planos para o seu próprio dinheiro. Então o mercado é muito controlado, o que dá para o investidor uma tranquilidade enorme de saber que o dinheiro dele no tempo vai apreciar. Se ele está comprando 30% mais barato do que tem hoje, quando esse imóvel for entregue daqui 2 anos e meio, 3 anos, ele vai ter pelo menos esses 30% de apreciação de capital. Falando em termos de retorno financeiro do aluguel dessas unidades, eu costumo dizer, a coisa mais fácil para a gente falar para cliente é entre no Booking. Se você entrar no Booking hoje, você vai ver quanto custa um quarto de hotel aqui na região da Brickell. Essa semana, por exemplo, se você entrar, primeiro que não vai ter, segundo que tiver, assim, na alta, né, onde a gente tá, e a gente nem faz a conta dessa alta, a gente faz a conta de uma semana normal em Miami, que no mínimo seriam $250 a noite. Então é essa conta que o cliente tem que fazer. Obviamente que o retorno dele do aluguel vai depender de quanto ele vai usar ou não usar esse imóvel. Mas se ele fizer essa conta de $250 por noite que ele não utiliza e calcular aí uns 90% de ocupação, é mais ou menos esse retorno. Então é um retorno muito bom. E aí vocês puderam ver as imagens, essas unidades são todas entregues completas. Então eu brinco que o cliente só tem que trazer a escova de dente dele. Mobiliada e decorada. Mobiliada e decorada como essa. No caso do Domus Brickell City Center, são 529 unidades, 35 andares, de estúdios a 3 dormitórios. E como a gente está em lançamento, é aquele preço que eu disse para vocês, o preço de amigos em família. Então é o melhor momento para que o cliente entre. Então ele tem toda essa pegada super tecnológica na forma como essas unidades vão ser administradas, mas dentro tem essa cara de casa, tem essa coisa mais orgânica, com madeira, com muito verde, que é o que vocês estão vendo aí. A grande vantagem é que se ele quiser, por exemplo, o cliente é dono de uma agência de turismo, ou ele mexe com aluguel de Airbnb, ele pode também fazer. Então não é obrigatório que ele use o incorporador, mas se ele escolher, também vai ter esse serviço aqui. E aí, ele tem um rooftop, né? Tem toda a parte das áreas comuns são lá em cima, vai ter um café incrível embaixo, com um mini supermercado. É como se fosse algum lugar onde você não precisa sair. Inclusive, eles falam que os Airbnbs que mais dão certo nos Estados Unidos são esses que fazem a ambiência, né? Onde a pessoa faça um amigo, sente num restaurante para jantar e as pessoas têm a tendência de voltar porque tem aquela sensação de se sentir em casa. Então, meninas, agora a gente vai almoçar, mas antes eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente vai ver após o almoço, que é essa beleza que é o Aston Martin. O Aston Martin tá inteiro entregue já e a gente tem algumas unidades em revenda, que era talvez uma opção para o cliente de vocês. Então a gente tem estúdios, 1, 2, 3 dormitórios, são 4.000 metros quadrados de área comum entre os andares 51 e 52, e a gente ainda tem algumas penthouse também disponíveis à venda, inclusive a Dual Penthouse, tá vendo lá em cima? Sim. São 3 andares. Um triplex. Que é espetacular. É bem alto. O único na bem cidade. Alto prédio, né? São 66 andares. E a verdade é que o Aston Martin está elevando todo o valor dos comparáveis da região da Brickell.
porque ele foi entregue e as pessoas os clientes estão muito contentes com o resultado. Ele ficou muito bonito e a gente vai ver isso lá dentro depois. E é muito bom para vocês terem uma ideia do que tem no mercado pronto versus algo que está em lançamento. E aí é isso, aqui a Bahia, ali sai... eu vi os navios, né? Ali sai o navio, sai para o mar. E uma aqui, marina. E aqui na próxima ponte é Key Biscayne. Então ele fica exatamente no meio de qualquer coisa que você possa querer fazer. Vamos almoçar? Vamos lá.